Queridos, vamos abrir a escritura no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Hoje nós chegamos à último fundamento daqueles 7 que foram propostos há já algum tempo. Muitas coisas aconteceram que nos impediu de fazer essa série de um só lance. Então fizemos de 3 ou 4 lances por algumas interrupções. Eu fiquei doente um período, depois tornei a adoecer, problema de garganta, e enfim. Mas estamos aqui hoje para falar do 7º fundamento de uma vida cristã vencedora. Esse ministério está preocupado com a sua vida espiritual. Esse ministério, ele existe, e aqui ele está ministrando a cada semana palavras de edificação, sobretudo palavras de orientação espiritual, porque somente você recebendo a orientação e pondo-a em prática, é que a palavra faz algum efeito real e concreto em nossas vidas. E por isso que essa série que nós propusemos já há algum tempo, alguns meses, ela tem uma importância fundamental, porque nós pegamos aqui as 7 cartas do Apocalipse. Geralmente se diz as 7 cartas de Apocalipse, do Apocalipse, mas se vocês bem atentarem, nós vamos hoje dar ênfase a esse aspecto. São 7 cartas que, embora escritas ou redigidas por João na ilha de Patmos, ele simplesmente escreveu aquilo que Jesus, o próprio Jesus, que lhe apareceu numa visão sobrenatural na ilha de Patmos. Foi Jesus quem disse essas palavras, e João foi apenas um instrumento para escrevê-las, para que hoje nós tivéssemos acesso àquilo que Jesus quer nos dizer. Portanto, se você entende, se você sabe que na Bíblia tem cartas de Paulo, tem cartas de Pedro, tem cartas de João, tem carta de Judas, tem carta de Tiago, você também pode dizer, sem nenhum tipo de medo ou receio, que na Bíblia também contém 7 cartas de Jesus Cristo para a sua igreja. E essa carta, a última carta à igreja de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, do versículo 14 em diante, para nós ela ganha um peso maior que as demais. Não que as demais não tenham o peso necessário, mas é porque nós que fomos orientados pelo Senhor nas demais cartas, não somente somos também orientados nesta última carta, mas como essa última carta, ela se destina profeticamente, e de um modo peculiar, à igreja do nosso tempo. A última carta dessa série de 7, no sentido profético, ela é como que fosse um raio-x da igreja do século 20 e 21. Dessa igreja dos últimos dias do final da história. Então imagine só que você está aqui nessa carta retratado. Eu também estou aqui retratado. Todos os filhos de Deus desse tempo são aqui retratados. Cabe a cada um de nós, ao ouvir essa carta da parte de Jesus Cristo, que você julgue a si mesmo em oração. Não julgar a si mesmo no sentido de você se autocondenar, mas que você faça uma avaliação da sua experiência com Deus. Que você fala, Senhor, puxa, será que essa carta fala algo da minha experiência? Será que é isso mesmo que acontece comigo? Mas caso você entenda que você não está aqui enquadrado, porque você já venceu essas coisas, você humildemente tem que falar, Senhor, guarde o meu coração, porque eu estou tão sujeito a cair nessas fraquezas que essa carta vai descrever, como qualquer outro que também pode cair, ou dos que já estão caídos nessa condição. Não podemos nos sentir melhores do que outros, porque essa carta fala de um tempo profético, e o tempo profético é esse no qual estamos vivendo. Então, leia comigo essa carta e leia com atenção. Capítulo 3 de Apocalipse, do versículo 14 ao 22, que diz assim:
Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se ou sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só a nível de consideração, esse versículo 20, quando diz: eis que eu estou à porta e bato, eu o conheço desde a minha infância, da mais tenra infância. E não somente eu conheço o versículo 20 da minha tenra infância, como que na minha infância já um pouco mais avançada, um pouco mais madura, não tenra, eu pregava de casa em casa. Eu batia de porta em porta. Começava numa rua, batia na primeira porta, a pessoa era como se fosse testemunha de Jeová, né? O que, quanto ao princípio de bater em casa, é de grande elogio, de grande virtude fazer isso. Batia na primeira porta, a pessoa abria e eu dizia assim: olha, eu estou aqui porque eu sou um representante de Jesus Cristo, e estou atendendo ao que Ele ordenou, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Você poderia abrir a porta da sua casa para eu entrar e anunciar a boa nova de salvação para você e sua família? Aí alguns deixavam, né? Outros não deixavam. E eu entrava, portanto, naquela casa que me permitia entrar, e eu falava algumas palavras, já tinha alguns textos que eu fazia aquele sequenciamento para anunciar o Evangelho, e eu encerrava com esse texto, capítulo 3, versículo 20, fazendo o apelo, né? Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ali eu fazia o apelo. E sem dúvida, esse texto, do modo como eu aplicava na minha infância, ele também pode dizer isso no sentido da sua extensão e aplicação, de que o Senhor quer entrar na casa, no coração de todas as pessoas. Entretanto, a despeito dessa aplicação geral que comumente se faz, não podemos nos esquecer que quando Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato, Ele está dizendo assim: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é de se espantar que Jesus esteja dizendo que Ele está do lado de fora, batendo a porta do coração da sua igreja, querendo entrar na sua igreja. Não é estranho? Não soa um pouco estranho? Porque logo eu pensava, e como muitos hoje pensam, que Jesus quer entrar no coração dos incrédulos, como se porventura nós não tivéssemos a necessidade de que Ele também entre em nossas vidas. Talvez fomos nós por muito tempo iludidos com os rituais, com os sacramentos, com a rotina de igreja, com a cultura evangélica, e achando que porque nós vamos a um lugar, a uma comunidade,
porque damos alguma oferta, porque fazemos o jejum, porque vamos a uma vigília, porque fomos batizados em água, que nós não temos mais nenhuma necessidade, que só os incrédulos que teriam tal necessidade. Então eu começo essa mensagem trazendo essa advertência de que Jesus está dizendo: eu estou à porta. Se ele está à porta, ele está do lado de fora. Ele diz: eu bato. Estou lá de fora batendo, como que dizendo: deixe-me entrar na sua casa. Mas não é na sua casa de 4 paredes, não. Essa casa é o seu coração. Imagine Jesus dizendo assim: filho, ou que seja, filha, você tem tempo para tanta coisa, você faz tanta coisa, mas você não se deu conta de que eu sou a coisa ou a pessoa mais importante, não só da sua vida terrena, mas de toda a sua existência. E eu quero entrar na sua casa, e quando eu entrar na sua casa, se você ouvir a minha voz e você abrir a porta, eu vou modificar a sua vida, porque a sua vida vai ser norteada, vai ser marcada como que por um banquete repleto de comidas, de vinho, de alegria, de amizade, de amor, de carinho, de comunhão comigo, assentado com Cristo à mesa, você comendo comigo e eu comendo com você. Você terá uma vida espiritual plena, se você ouvir, entender que essa mensagem é sobretudo para nós igreja, e abrir a porta do coração. Nós vamos ter uma grande mudança espiritual. E para tanto, para nós entendermos essa carta, eu quero ir ponto a ponto. Pensando eu sobre essa mensagem essa semana, eu disse: não farei nenhum esboço, nada de esboço. Quero ler com os irmãos essa carta, ponto a ponto. Leio o primeiro ponto e converso com vocês aquele ponto. Leio o segundo ponto e nós vamos discorrendo até chegarmos ao final. Esse modelo que eu costumo desenvolver às quartas-feiras, já tem demonstrado, o modelo tem demonstrado que é muito difícil concluir essa carta hoje. Mas eu não estou preocupado, não. Eu só quero que você entenda completamente a mensagem dessa carta, tá bom? O primeiro ponto que eu quero trazer está no versículo 14, quando diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu quero começar dizendo sobre aquele que fala. Quem nos fala nessa carta? Interessante que ele coloca aqui pelo menos 3 características: o Amém, a testemunha fiel e o princípio da criação de Deus. Quando você busca essa expressão, o Amém, olha, próprio Jesus aqui falando, se identificando como o Amém. Você fica pensando: poxa, mas o que é o Amém? Amém para mim, a pessoa faz uma oração e diz Amém no final, né? Alguém fala: Jesus te abençoe, você responde Amém. Mas de repente Jesus diz: eu sou o Amém. Este que vos fala nessa carta é o Amém. Este que vos fala é a testemunha fiel e verdadeira. E este que vos fala é o princípio da criação de Deus. Interessante que essa palavra Amém, nas escrituras hebraicas ou neotestamentárias, ela tem um conceito muito maior do que um simples fecho de oração. Quando você faz aquela longa oração e coloca o fecho Amém, encerra. A palavra Amém é uma expressão que você vai encontrá-la inclusive nos evangelhos, sobretudo no evangelho de João, quando começa Jesus dizendo assim: olha, em verdade vos digo. Esse em verdade é a mesma palavra grega para amém. Portanto, a palavra amém, no seu sentido etimológico, no sentido como as escrituras usam, significa verdadeiro. Quando Jesus fala eu sou o amém, ele quer dizer eu sou o verdadeiro, eu sou o fiel. Ou seja, tudo aquilo que ele realizou por nós, tudo aquilo que ele disse a nosso respeito, todo o seu ensinamento, todo o evangelho, toda a sua palavra,
Você tem nele, em Jesus, a garantia da veracidade e a garantia da fidelidade e do cumprimento de tudo o que ele fez, de tudo o que ele disse, de tudo o que ele realizou, porque a sua obra consiste na manifestação do seu próprio ser. Por isso ele se identifica como o Amém. É como que ele dissesse: você pode, diante do evangelho, das minhas palavras, das minhas promessas, das minhas obras, você pode dizer amém, como quem diz, assim seja. Mas muito mais do que você desejar que assim seja, Jesus diz: eu sou a própria garantia, eu sou o amém, eu sou a verdade, eu sou o fiel, e você pode, portanto, depositar toda a sua confiança neste que fala. Nós confiamos em tantas pessoas, pessoas nos decepcionam, pessoas juram um amor eterno por nós. Na primeira crise vem o divórcio, pais juram aos filhos um amor. No primeiro problema de financeiro, um problema de herança, os pais brigam com os filhos, rompem até mesmo a relação pai e filho. O homem não sabe em quem confiar. Nós confiamos nas pessoas porque nós precisamos de confiança para nos relacionarmos. Mas nós nos ferimos no processo, porque ao confiar, descobrimos que às vezes nós somos traídos, ou às vezes nós mesmos traímos o outro, a confiança que o outro depositou. Mas Deus, Jesus, ele diz: eu sou o amém, você pode confiar. Então ele vai, aqui nessa carta, vai trazer profundas repreensões severas, mas ele quer dizer: filho, confia em mim, eu sou o amém. Quando eu desnudar a sua condição, quando eu mostrar a sua condição, quando eu revelar a sua condição, não me tenha por mal, não tenha minhas palavras por más, porque eu sou a verdade, eu sou fiel, a intenção dele para conosco é boa, é de paz e não de guerra. O texto continua dizendo, Jesus na sua apresentação, dizendo: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Interessante, ele é testemunha de quê, afinal? Só pode testemunhar aquele que presenciou algo. Essa expressão, eu sou a testemunha, e não somente a testemunha, mas eu sou a testemunha fiel, isso dá todo o sentido a toda a Escritura, no sentido de que, embora muitos homens e muitas mulheres nas Escrituras, pessoas que foram profetas, falaram por Deus no seu tempo, a exemplo de Moisés, a exemplo de Davi, a exemplo de Jeremias, de Ezequiel, de Zacarias, de Abacuque, Joel e tantos outros, a grande verdade, o fato é que, como está lá em Mateus, ou João capítulo 3, versículo 13, ninguém jamais subiu aos céus. Essa é a verdade. Esses profetas todos falaram de Deus, eles não mentiram acerca de Deus. Olhem para mim, mentir é algo que se produz no coração e na consciência. A mentira, ela só é mentira de fato e de verdade no conceito de erro, ou de hamartia, ou de pecado, quando se é intencional. Quando você diz algo que está com toda a sua pureza, mas aquilo que você fala está totalmente limitado pela sua própria pequenez, aquilo que você diz, ensina, prega, está limitado porque você é limitado, ou contém algum desvio, algum equívoco, porque você não tem a condição momentânea, ou naquele momento de entender melhor, então você não mente. Você pode até, mas a mentira, para ser mentira, precisa de ter a intencionalidade. Então os profetas, todos falaram de Deus, e cada um falou do seu modo.
Cada um apresentou Deus do seu modo. O Deus da guerra. Já ouviram falar do Deus da guerra? Ah, já, eu estudei. Seria, como é o nome do Deus da guerra? Hades. Ares. Hades é da morte. O Deus da guerra. Pastor, isso é mitologia grega, isso não é Bíblia. Mas aqui na Bíblia você vai encontrar o mesmo com o nome chamado o Senhor dos Exércitos. Não é bonito? O Senhor dos Exércitos. Para um pouco e pensa. Em que contexto tal palavra, tal expressão surgiu? Qual o sentido? O Senhor dos Exércitos era uma expressão para falar: olha, vocês têm exércitos, vocês querem lutar contra nós, povo de Israel, mas saiba que o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Ele é mais poderoso que qualquer exército que venha contra nós. E venham vocês, que nós vamos hoje destruir todas as suas famílias. Vamos matar vocês, vamos degolar, vamos estripar, vamos destruir. E ao final do dia pegaremos todos os vossos líderes e nós vamos enforcar em holocausto ao Senhor dos Exércitos. Uma coisa meio violento, né? Essas palavras não combinam muito com o nosso tempo. Não é que o nosso tempo se apostatou e parou de guerrear. Nosso tempo é um tempo em que a graça de Deus é muito mais abundante em Jesus Cristo, que nos trouxe essa graça, para que nós pudéssemos compreender melhor a existência, pudéssemos entender melhor as etnias, pudéssemos compreender melhor o direito do outro. Tudo aquilo que outrora não se podia entender. O povo vivia da guerra, o povo vivia para que uma nação sobrevivesse, ela tinha que matar dezenas de nações, matava pela própria sobrevivência, homens bárbaros, homens de espada, de sangue. Não havia ainda o constitucionalismo, o Estado de Direito, nada disso havia, prevalecia a força, a ponto de Deus ter que intervir e falar: gente, para de tanta violência, vamos usar só um pouco de violência, não muita. Verdade. E Deus fala assim: é olho por olho. Tá bom, pessoal? Porque é o seguinte: o indivíduo furou o seu olho, você foi lá e dizimou a casa dele inteira, uai. Não é não está fora de, não está faltando aqui equidade, não está faltando? Então, naquele tempo, o homem era tão bárbaro, tão violento, que Deus falou assim: não, vamos tornar as relações mais equitativas, vamos olho por olho. Se alguém te arrancar um olho, você vai lá e arranca o olho dele. Mas se ela arrancou um olho, você arranca só um dele, não os dois. E se ele lhe arrancar um dente, você vai lá e arranca também um dente dele. Mas porque naquele tempo o homem não havia crescido, desenvolvido, sua consciência ainda estava muito tomada de uma série de conceitos ainda, ou melhor, estava tomada de um instinto animalesco de sobrevivência. Foi passando o tempo, os profetas falaram de Deus o máximo e o melhor que eles podiam, da melhor maneira, na melhor compreensão possível, mas dizem João 3,13, mas ninguém subiu aos céus. Ninguém. O que significa ninguém subiu aos céus? Volta um pouquinho, João capítulo 1, versículo 18, quando diz, porque Moisés não viu a Deus, porque ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, todos que vieram, até João Batista, todos para trás, todos, absolutamente todos, ninguém viu a Deus, ninguém esteve com Deus, ninguém habitou o coração de Deus. Por mais santos que fossem os profetas, por mais verdadeiros que fossem os profetas, por mais sinceros que fossem os profetas, por melhor que eles dissessem acerca de Deus possível, ninguém viu, ninguém conheceu, e portanto nenhum deles pode se dizer: eu sou a testemunha de quem Deus é. Qual é a primeira exigência para que você seja uma testemunha? Que você tenha presenciado o fato.
Não, não sei, eu não vi. Não, então não serve, peraí. Você vai testemunhar de quê? Aí quando veio Jesus, João capítulo 1 diz, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. Agora, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou aos homens. Olhem para mim, quando você lê a palavra seio na Bíblia, você fica... Primeiro que eu não sabia que Deus tinha seio. Seio para mim só quem tinha era mulher. Homem tem peito, seio não. Não é a compreensão geral? Sim ou não? Ah, pastor, eu sempre soube o que é seio. Mas a maioria não sabe. Quando diz no seio, essa palavra seio pode ser substituída por âmago, por entranhas, pela região mais profunda e íntima de alguém. Então entenda, se ninguém jamais viu a Deus, portanto não pode se dizer dele testemunha, o Deus unigênito que está no seio, que está no coração, que está nas entranhas, no mais íntimo do ser divino, ele conhece a Deus, sim ou não? Porque ele conhece, ele diz, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Fiel porque o testemunho que eu dou do Pai para vocês, mostrando a vocês quem é o Pai, é exato. Eu não subtraí nada do que Ele é, e não escondi, e não acrescentei nada que Ele porventura não fosse. É um testemunho exato. E esse testemunho é um testemunho em verdade. É um testemunho verdadeiro, no sentido de que todos que até então falaram de Deus, não se podia falar que havia ali um falar verdadeiro. Pastor, era falso? Não, não era falso. Era um falar que estava todo marcado por figuras de linguagem do tempo, pelos arquétipos do tempo. Era um falar que estava misturado com a cultura. Era um falar que veio em forma de uma série de ritos que eles próprios não discerniam o significado. Ou seja, embora fosse verdadeira a essência de tudo o que disseram, não era possível que eles apreendessem em verdade, fora dos invólucros do tempo, da cultura, do templo, das ofertas, dos estereótipos estabelecidos, dos arquétipos estabelecidos. Mas quando vem Cristo, Ele não traz nada consigo. Ele não arrasta atrás de si um templo, Ele não arrasta consigo um altar de sacrifício, não leva consigo nenhuma ovelha para ser sacrificada. Quando Ele vem, Ele não traz uma veste sacerdotal, nenhuma mitra sobre a cabeça, nenhum éfode sobre o peito. Quando Ele vem apenas como um nazareno, homem simples, homem que andava no meio dos homens, e de tão humano que Ele era, Ele se misturava a tal ponto de que para Judas poder sinalizar quem era Ele para as autoridades e os guardas que foram prendê-lo, foi preciso um sinal para que não confundissem Ele com os outros que com Ele estavam. Vocês entendem? Esse homem nazareno, Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus encarnado, pense comigo, não trazia nada nas mãos, Ele só tinha palavras. E aí Ele disse, olha, vocês precisam a partir de agora se relacionar com Deus um pouco diferente. Vocês entendem? Porque eu sou a testemunha fiel. Eu vou falar para vocês agora em verdade, sem invólucro. Olha, quando vocês se dirigirem ao Pai, aprendam uma coisa. A partir de agora, tudo vai mudar. Dirija-se a Ele dizendo, Pai nosso. Ele está dizendo, o Eterno é Pai. Pode se aproximar do Pai. É mais fácil se aproximar de Deus como Pai, ou de se aproximar do Senhor dos Exércitos? Para você. Sem religiosidade, sem mentira.
Porque o Senhor dos Exércitos, para de bobagem. No dia que a espada do Senhor dos Exércitos descer no seu pescoço, você vai sentir saudade de chamá-lo de pai. Pastor, mas ele não era o Senhor dos Exércitos. Nunca foi. Deus da guerra, da batalha, do sangue, da carnificina. Mas pastor, está escrito lá? Está. Porque aquele foi o modo como um povo bárbaro pôde ter experiência com o seu Deus. Mas aquilo não era a testemunha fiel e verdadeira. Ué. Por isso que agora Jesus Cristo diz, você pode se aproximar e dizer, Pai nosso. Não é Pai meu, não é Pai de Israel, não é Pai do cristianismo, não é Pai dos evangélicos, é Pai nosso, porque Ele criou a todos nós, e é Ele quem dá o pão nosso de cada dia. E por isso, quando você se aproximar dEle, você não precisa ter medo, porque o nosso Pai Celestial, Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele é tão simples e tão bonito e tão belo, que Ele alimenta as aves dos céus todos os dias. Ele veste os lírios do campo. Ele não vai cuidar da sua vida? Jesus está dizendo, você precisa de olhar para o Pai e vê-lo como uma coisa bela, uma coisa simples, uma coisa amigável, porque dele emana tudo o que há de bom em todo o universo. Ele é o supremo bem. Não precisa ter medo, não precisa mentir, não precisa se esconder, não precisa fugir. E essa testemunha fiel e verdadeira foi ensinando, portanto, os homens, dizendo, olha, vocês se lembram que lá atrás foi dito, olho por olho, dente por dente, vocês lembram? Lembramos, Senhor, até achei que foi até mais razoável do que antes, né? Jesus diz, eu, a testemunha fiel e verdadeira, vos digo diferente. Eu, porém, vos digo. Olho por olho, dente por dente, foi dito. Eu, a testemunha fiel, verdadeira, vos digo. Não resistais ao perverso. Nada de olho por olho e dente por dente. Esse seu sentimento e desejo de justiça é uma violência e uma vingança disfarçada de justiça. Porque você fala, não, mas é justo que arranque o olho do outro, porque ele arrancou o meu. Isso é apenas um ato de violência. Por isso que está dito, olha, a vingança pertence a Deus. Pastor, então Deus vai ter a vingança? Não, ele não está dizendo isso. Está dizendo que você não deve exercer vingança, porque você não tem condição alguma de exercer nenhum tipo de vingança, porque você sempre vai ser parcial. O seu olhar não contempla as razões, os motivos, as circunstâncias. Você olha para uma pessoa, você julga pela aparência dela. Mas Deus, Ele vê o íntimo, o coração. Ele julga, portanto, com verdade. Jesus disse, nada de olho por olho, isso foi passado. Isso é parte da escritura que se tornou obsoleta. É ultrapassado. Foi bom naquele tempo, antes de vir ao mundo a graça e a verdade encarnados na pessoa de Jesus. Agora é um novo momento em que você olha para o Cristo de Deus encarnado em Jesus de Nazaré e você agora tem o modelo de um homem conforme a vontade eterna de Deus. Você tem nele o modelo, você tem nele agora a medida, o padrão. Ele diz, eu sou o caminho, portanto, segue-o. E esse Cristo, enquanto testemunha, nos falou muitas coisas. E de tudo o que ele disse, ele falou, olha, você quer entender toda a escritura hebraica para trás e tudo, qualquer outra coisa, em 2 conceitos. Só 2, para simplificar. Pastor, isso é pecado, pastor, aquilo é pecado, pastor, fica atrás. Ele disse, olha,
Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade de compreensão. Pastor, que tanto é esse? Não é de todo o seu coração. Talvez o seu coração seja do tamanho de um vasilhame de meio litro de amor por Deus. Mas se é tudo o que cabe no seu coração, dê a Ele esse meio litro de amor. Mas talvez o seu coração seja um vasilhame que caiba 10 litros. Então dê todo esse amor possível. Pastor, mas tem gente com maior ou com menor amor? Como é que é isso? Não, o amor ele não tem dimensão, ele não tem tamanho, ele é infinito. Agora, é o nosso coração que tem a capacidade humana e histórica de se desenvolver, de se alargar, de se dilatar ou de se reduzir. Vai depender daquilo que você procura, do que você alimenta no seu interior. Amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. E o segundo conceito ou preceito é amar ao teu próximo como a si mesmo, ou como a ti mesmo, como a si mesmo, né? Pastor, mas como é que ama ao próximo? Como é que eu posso amar ao próximo como a mim mesmo? É simples. Aplique, já que você não entendeu a Escritura, aplique o conceito, né? Fugiu-me agora o nome do conceito, mas eu vou me recordar daqui a pouco. Quando diz que você dê ao outro tudo aquilo, e na proporção daquilo que você quer para você. Entende? Se você não quer receber um beliscão, quem aqui quer um beliscão? Beliscãozão. Eu não vou pedir para ninguém beliscar o irmão da direita nem da esquerda, porque pode dar um problema, né? Mas se você não quer um beliscão, então não belisca não. Você é a medida desse amor. Aquilo que você quer para você, deseje para o outro. E o que você não quer para você, não queira para o outro. Simples. Comece a olhar para o outro e não se sinta melhor do que ele, nem pior do que ele, mas veja que todos nós somos filhos do mesmo Pai, temos a mesma essência, e as nossas diferenças estão simplesmente no maior grau ou menor grau de ilusão que domina as nossas mentes. Mais nada. E se a ilusão não é essência? Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Ele deu o testemunho de quem é o Pai. Então, veja que antes de ele entrar naquilo que ele quer dizer para nós, igreja do século 21, ele primeiramente vai se apresentando para que você dê todo o crédito àquele que fala, porque ele é o amém, o verdadeiro, o fiel, ele é a testemunha fiel e verdadeira, e ele diz mais, e eu sou o princípio da criação de Deus. Mas não é princípio enquanto começo, embora ele seja o começo e origem de todas as coisas, mas antes de ser ele apenas um começo de tudo, ele é o princípio, ele é a vida, ele é o que faz todas as coisas existirem. Ele é o princípio vital, de origem e causa de todas as coisas. Ou seja, ele criou todas as coisas, e sem ele enquanto o princípio, enquanto a vida, enquanto o germe da vida, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Cristo, enquanto o princípio da criação de Deus, ele é aquele que permeia a tudo. Cristo está em plena atividade. Tudo o que acontece no âmbito da criação é obra, é produto do próprio Cristo agindo e existindo e vivendo em tudo e em todos nós. É o que Paulo diz em Atos capítulo 17, versículo 28, salvo engano. Ele diz que nós todos vivemos nele, existimos nele, nos movemos nele.
Paulo também diz em Colossenses 1,16, que não importa o que seja, sejam os céus, a terra, os mundos invisíveis, o mundo visível, seja trono, soberania, potestade, tudo foi feito por Ele, tudo foi feito nele, e tudo foi feito para Ele. Ele é tudo, Ele é absoluto, Ele é o princípio da criação de Deus. Você pode confiar nesse que agora nos falará? Porque até agora Ele falou dele, só que agora Ele quer falar de mim, Ele quer falar de você, ou Ele quer falar da nossa condição, mais propriamente da nossa condição. Ele não quer falar da nossa essência, Ele quer falar da nossa condição. Ele quer gerar um contraste entre o que nós somos e o que nós parecemos ser. Todas as admoestações que ele fará nessa carta, dizendo, olha, todas as coisas negativas que sobre vós eu falarei, é uma grande ilusão que vocês permitem que ela ganhe o coração. É apenas uma aparência. Ou seja, você não tem que se entristecer quando ele disser assim, olha, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ah, está me ofendendo. Calma. Ele tem uma saída para as nossas vidas. Há uma saída. Havendo Cristo se apresentado, ele começa a falar agora sobre a nossa condição. Versículo 15. Ele começa dizendo assim, olha, eu conheço. Não te dá um gelo, não? Não precisa sentir gelo nem medo, não. Você pode se aproximar dele, ele já falou quem ele é. Mas ele está dizendo para você, olha, eu conheço. Talvez você próprio não conheça. Talvez a sua família não conheça. Talvez você tenha noção do que ele conhece sobre você. Talvez você lute muito para esconder de você mesmo aquilo que você pode perceber sobre você, sobre a sua condição. Nós somos assim. Vocês sabiam que uma das primeiras, se não a primeira reação do homem desintegrado de Deus, é ele encontrar um caminho de justificativa que procure justificar minimamente a sua condição? Vocês sabiam disso? O que aconteceu quando lá em Gênesis é dito que o homem e a mulher, eles comeram, passaram a viver por meio do conhecimento, desintegraram seus corações do eterno, queriam viver agora egoisticamente. A primeira coisa foi o quê? Nós estamos nus. Falou, não, a gente dá um jeito, vamos cobrir essa nudez aqui, e ninguém vai saber que nós estamos nus. Porque antes eles estavam nus, mas não viam que estavam nus. Mas de repente a nudez agora se torna um problema. Mas eu não estou falando de nudez física. Quando se lê a Bíblia do físico para o físico, do literal para o literal, você não vai entender nada da Bíblia. Mas na Bíblia, um Deus tão grande, tão poderoso, te dá uma Bíblia para assim, aí o homem depois que comeu da maçã, viu que estava nu. Tem sentido? Não, numa boa. Numa boa, você acha isso um livro extraordinário? Você fala comigo aqui, você acha isso um livro extraordinário? A Bíblia, tem gente que briga, a Bíblia é a palavra de Deus. Essa semana retrasada deu uma confusão, eu não acompanhei, mas o povo me fala, você tem que ver, eu não tenho tempo para ver isso, mas me falaram tanta coisa, quase mataram um pastor aí na semana, por causa do negócio de Bíblia, a briga pela Bíblia. Todo mundo briga pela Bíblia, mas ninguém quer saber daquele de quem a Bíblia testemunha. Porque se quisessem defender tanto assim, você quer defender tanto? Ora, então, olhe para Jesus Cristo, porque dele elas são testemunhas, e olhando para o Cristo que é testemunhado na Bíblia, faça como ele faça, não ofenda ninguém, não persiga ninguém na internet, não xingue ninguém, não mande ninguém para o inferno,
Você está defendendo um livro e se esquecendo daquele de quem o livro testemunha, o Cristo vivo de Deus. Mas é aquela questão, você acha isso extraordinário? O homem viu que estava nu, fez veste de folha de figueira, imagina só pegando um folhão, ainda tem quem diga assim, naquele tempo, como o pecado não era tão grande como nos dias de hoje, as frutas eram muito maiores e, portanto, as folhas eram enormes, né? Adão pegou um folhão, fez um vestido longo para Eva, né? Quando fala que eles viram que estavam nus, a nudez ali ela significa, e eu sei disso porque toda a Escritura depois vai dizer isso. Inclusive o texto que nós lemos agora à noite diz, o próprio Cristo dizendo, aconselho-te que você compres, que tu compres ou que você compre vestiduras para cobrir a sua nudez, para que ninguém veja as tuas vergonhas. Mas Senhor, eu já comprei, eu tenho roupa, Jesus. Não, mas essas vestes só podem ser espirituais. Se a veste é espiritual, essa nudez é física? É espiritual. Mas tão logo o homem viu a sua nudez, isto é, a sua condição espiritual, procurou encobri-la. Por que não procura resolver? Senhor, olha Jesus, não tinha Jesus na época, né? Era só Senhor, eterno, não sei lá qual o nome que eles davam, Adão e Eva, não posso falar, eu não estava lá, eu sei que eles podiam gritar, olha Senhor, nós fizemos o que tinha que fazer, nós somos rebeldes, eu sou um desgraçado, Senhor me ajuda, quer matar, mata, mas eu só posso pedir misericórdia. Não era mais fácil? Mas o que o homem faz? A primeira manifestação de um coração desintegrado, ocultar. Diz depois que Deus, num diálogo com Adão e Eva, novamente, Adão diz, não Senhor, não é bem que assim, eu comi, não é que eu comi, foi a mulher, transferir a responsabilidade, transferir a culpa, maquiar, esconder, para tudo se tem uma desculpa, está passando na rua, você podendo ajudar alguém, não ajuda, você não pode ir para casa pensando, puxa, coitada daquela pessoa, tão sofredora, filho pequeno com fome, será que eles almoçaram, será que eles vão jantar? Você vai morrer se você ficar pensando nisso. Aí você tem que falar, não, aqueles vagabundos, esses vagabundos eu conheço, não quer trabalhar, fica aí usando droga, tomando pitulinha. Sabe o que é pitulinha? Aquelas garrafinhas de pinga. É o mínimo que aquela criatura pode fazer, é tomar a pitulinha dela, gente. Porque se você estiver no dia que você estiver na rua, com fome, chovendo, só uma pitulinha, para você poder se anestesiar um pouco da dor, do desamparo, do sofrimento, do frio. Agora o pastor Alexandre está ensinando a beber cachaça. Entendeu, pastor Josué? E tem que ser da pitulinha. Eu não vou falar nada para essas criaturas, porque a vingança pertence a Deus. Ai, Jesus. Aí você vai ter que justificar para você por que você não ajudou. Aí você faz como diz Machado de Assis, para que a sua consciência não fique te perturbando. Você vai ao culto à noite, depois daquela má ação, vou para o culto, vou orar, levar R$5 de oferta. Aí você fala, fiz o meu dever espiritual. Aquilo não me atormenta mais. Você abriu uma janela na sua consciência para poder ventilar um pouco. Aí você se sente bom agora, porque foi a casa de Deus. Se a casa de Deus fosse igual esse barraco nosso aqui, né, irmão? Quem queria estar na casa de Deus? Ninguém queria, né? Bem, de todo modo, Jesus fala, eu conheço. Então ele conhece. Quando ele fala eu conheço, que é o versículo
13, versículo 15, né? Começa dizendo, conheço. Ele quer dizer, olha, tudo que eu vou falar aqui é porque eu sei. Eu sou a palavra de Deus que a tudo discerne, que é mais afiada que qualquer palavra, é a espada de dois gumes, e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Eu discerno entre a alma e o espírito, entre a carne e os ossos, entre ossos e ossos, e até os pensamentos, e até os propósitos ocultos do coração, eu conheço. Em outras palavras, diante dessa carta, você não precisa se esconder. Ele conhece. Não precisa colocar uma máscara, não precisa colocar uma capa sobre você. Ele sabe de tudo. Nós não somos assim? Nós não temos justificativas para tudo? Está lá em Provérbios, diz o preguiçoso. O que ele diz? Não, vamos entender o texto. Diz o preguiçoso. Espera um pouco, quem está dizendo é o preguiçoso, não é? Então, se ele tem preguiça, ele vai arrumar uma desculpa para não trabalhar. Sim ou não? Diz o preguiçoso, há um leão solto nas ruas. Você quer justificativa melhor do que essa? Quem é que vai sair com um leão solto nas ruas? Vai sair? Mas na verdade não tem leão, porque o leão tem. Não tinha percebido, Josué. Mas não está solto e nem nas ruas, está preso no coração dele. Esse leão é que o impede de trabalhar. Por todos os efeitos, eu quero demonstrar com isso o quê? A desculpa. Nós buscamos desculpas e justificativas para que nós não vejamos o que somos, ou melhor, não vejamos a nossa aparência, a nossa condição. E Jesus fala, não precisa você justificar nada. Eu conheço. Amém?